E a bebê que fim levou? Esse dia eu estava na rua e alguém me perguntou: o que aconteceu com a bebê? Que fim levou a bebê? Então hoje eu vou contar para vocês o que eu sei da história desse clube, que faz parte da história dos clubes de Telêmaco Borba. A gente fez aquele vídeo falando sobre a construção da comunidade de São Geraldo no BNH, então veio essa pergunta: que fim levou a bebê? Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, eu sou José Cassiano e você está no canal Prosa de Monte Alegre. Eu estava lembrando agora que o Cama sempre fazia grandes eventos, grandes festas no dia 1º de maio, que era o aniversário de fundação do Clube Atlético Monte Alegre. Então, nesses eventos, as pessoas se preparavam com vestidos longos, um black tie. Então, era assim motivo de conversa e preparação meses antes e depois que se estendiam meses após o evento. Clubes em Telêmaco Borba. Para a gente contar essa história, é muito importante fazer um flashback. No ano de 1946, nasce então o Harmonia Clube, o famoso Clube da Península. Esse era um clube, daí surge então a necessidade de fazer um clube para operários, que então é construído e instalado em 1º de maio de 1951, o Clube Atlético Monte Alegre, na Avenida Brasil, em Harmonia. Agora, cruzando o rio, passando então para Telêmaco Borba, já existia o Gera. O Gera foi palco de grandes eventos sociais, era movimentadíssimo o futebol de salão. Inclusive teve um evento, que depois a gente pode comentar sobre isso, que teve até tiroteio na quadra do Gera. Foi transmitido pela Rádio Monte Alegre. Daí quando o Cama, o Clube Atlético Monte Alegre, vem nesse período de desmobilização, ele ocupa então o lugar do Gera. Então começa a surgir na região, na cidade, os clubes de associações, no caso, a Associação do Banestado, no bairro São Francisco, e a Associação do Banco do Brasil, ali onde que depois ia ser instalado o BNH novo. Então, havia o Cama no centro da cidade, havia o Clube Alvorada no bairro do Alto das Oliveiras, a Associação do Banestado no bairro São Francisco e havia a ABB no bairro do BNH. E o que é a ABB? Associação Atlética do Banco do Brasil. Haviam muitos funcionários no Banco do Brasil nesse momento, porque o Banco do Brasil, como assim todos os outros bancos, tinham muitos funcionários. Se você considerar, por exemplo, o Banco do Brasil, tinha lá 50 funcionários, então somando-se a família, a quantidade de pessoas da família, então já era um volume grande de pessoas que tinham necessidade de ter uma participação social em algum lugar. Era assim, era empresa, prefeitura e banco. Esses eram os que mais empregavam. Então essa foi a primeira edificação nessa região aqui do bairro do BNH. Quem frequentava a associação? Os funcionários do Banco do Brasil, seus familiares e o sócio comunitário, que invariavelmente era correntista do Banco do Brasil. Ela surge ali num lugar isolado. Então, um lugar que havia só chácaras. Depois surgiu o bairro do BNH Novo, surgiu a Comunidade Católica São Geraldo e o Minicentro Esportivo. Nessa ordem, então, Associação do Banco do Brasil, BNH Novo, Comunidade Católica São Geraldo e o Minicentro Esportivo. Vou contar um caos histórico agora aqui. No ano de 1978, as casas do BNH Novo já estavam prontas. Então, lá na sede do Cama, na sede do centro, então ali seriam então sorteadas as casas. Aí cada um pegaria o endereço da casa e conforme o seu pedido, o tamanho da casa, tamanho A, B, C e tal. Então nessa noite foi o pessoal, os funcionários do Banco do Brasil que tinham comprado casa, então eles solicitaram do preposto da empresa que estava fazendo o sorteio que tivesse um certo privilégio para eles escolherem a quadra mais próxima da Associação do Banco do Brasil. O que foi negado. Como se fosse, então, assim, a última quadra do BNH, sentido Minicentro,
como se fosse então exclusivo para funcionários do Banco do Brasil. E como não foi acatada, então daí o sorteio transcorreu normalmente, né, e cada um pegou no lugar que foi sorteado. Nós então, como moradores, sócios comunitários e vizinhos próximos da associação, nós tivemos um privilégio de participar desse espaço recreativo. E isso nos traz assim, muita saudade, muitas lembranças boas. Então, os filhos, depois, mais tarde, do neto. Então, a gente tem memória assim, das festas de fim de ano, das festas de junho, e faziam fogueira, porque o espaço do pátio era muito grande. Faziam uma fogueira assim, tipo 6, 8 metros de altura, e queimava até no dia seguinte. Teve um dia, inclusive, que estava chovendo, e de manhã a gente foi lá e tinha brasa ainda do pós-fogueira, né? Quem lembra, por exemplo, sempre teve um concessionário, que atendia a cozinha, serviço de bar e tal. E aí na memória nossa, saudosa memória, o Sebastião da Eneida. A gente lembra também do seu João, o seu filho, Geneton, que ele era o caseiro, o piscineiro, o jardineiro, era tudo ali, né? Do Zé Silveira também, que a gente sempre estava lá batendo papo, conversando. Também tinha o João, que era o João Batista, que trabalhava e atendeu por um período como caseiro ali da associação. Então, essas pessoas que nos trazem assim, uma memória afetiva do lugar. A ABB, ela cumpriu o seu papel social e foi muito importante para o bairro. Naquele momento era movimentado, então você tinha a segurança das pessoas estar transitando. Então você sabia que aquilo eram bons fluidos, diferentemente do momento que estamos hoje. Vivemos assim, digamos, um período de vulnerabilidade. Por quê? Porque a situação de abandono que se encontra hoje, ela causa insegurança social, insegurança no bairro. É o que tem hoje, é o que existe hoje, a situação que se encontra o espaço que antigamente era recreativo e social. Na gestão do prefeito anterior, houve uma mobilização do legislativo. Por quê? Porque o espaço se encontrava, e se encontra até hoje, em situação de abandono. Hoje, por exemplo, a situação é um pouco mais segura, porque está tudo fechado, tem cadeado, então isso pode evitar alguma preocupação maior por parte da comunidade. Só que, sim, existe a preocupação até hoje? Existe, porque não tem informação de qual vai ser o direcionamento desse espaço, para que vai ser utilizado. Existem várias nuances, várias ideias, vários comentários, mas nada assim que efetivamente traga segurança para o que vai ser feito nesse espaço. O entorno, ele se preocupa, que uma coisa é você ter um espaço em situação de abandono, a outra coisa é a perspectiva do que vai acontecer. Quase chegando então, no final desse vídeo, eu tenho que contar que fim levou a ABB de Telêmaco Borba. Uma história que teve começo, meio e fim. Hoje é um espaço abandonado, é apenas um endereço. A situação se encontra, como estamos vendo aí, em situação de abandono, situação de degradação. Então acabou. O que fica então para nós, comunidade? Fica a expectativa de que esse espaço tenha o melhor aproveitamento possível, que seja bom socialmente, seja bom para a comunidade e para o entorno, que hoje está preocupado com essa vulnerabilidade. É isso aí, pessoal. Então, esse é o registro nosso desse clube que existiu nesse período aqui no município de Telêmaco Borba.